no Salmo 122, a partir do verso 6. Salmo 122, o verso 6. Diz assim o Salmo 122, verso 6. Orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Que a paz esteja dentro dos seus muros e a prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e companheiros, direi agora, a paz esteja dentro de ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então a gente está aí, como eu falei ontem na igreja, nós estamos começando nossa semana de oração hoje. E nesse primeiro dia eu quero focar na oração pelo nosso país, né, como um todo, mas também pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelas autoridades, seja ela em que área for, legislativo, executivo, judiciário, precisa das nossas orações. E orar para que as famílias sejam consoladas, que as pessoas encontrem a cura. E orando ao Senhor, Deus me deu esse texto do Salmo 122, que aquilo que nós vamos fazer aqui é bíblico, né? Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Que a paz esteja dentro dos teus muros e a prosperidade dentro dos teus palácios. Uma coisa que a gente quer muito é que o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado, o estado do Rio de Janeiro, então, né, uma coisa que temos pedido há muito tempo, paz, né, a paz de Jesus Cristo no nosso estado. E o que nós vamos fazer daqui a pouco? Vamos orar pela paz. Prosperam aqueles que amam o lugar onde vivem. Então, Deus te colocou em algum lugar, onde você está plantado, Deus te colocou aí para nós amarmos esse lugar, queremos o bem das pessoas, o bem da localidade, e isso passa pela oração. E o texto é claro quando diz que aqueles que amam o lugar onde estão reunidos, há prosperidade. Porque se eu entendo que Deus me colocou em algum lugar e eu amo estar nesse lugar que Deus me colocou, eu estou amando a vontade de Deus para a minha vida. E como nós já aprendemos lá na igreja, um grande sinal de prosperidade é amar o lugar, ou amar a vontade de Deus, viver a vontade de Deus é fundamental para que você possa viver a prosperidade. E o salmista está colocando que haja paz dentro dos teus muros, que haja prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e companheiros direi, a paz esteja dentro de ti. E hoje vai ser um momento de nós orarmos ao Senhor, pedindo paz para o lugar onde moramos. Especificar por ruas em volta de nossa igreja, ruas em volta da tua casa. Hoje é dia de você orar pela sua rua, de você orar pela sua cidade, de orar pelo seu bairro. Precisamos de uma intervenção divina em nosso tempo. Muita confusão, as pessoas estão cada vez mais estressadas, as pessoas estão cada vez mais longe de Deus, irritadas, né? Tudo isso que está acontecendo, o perigo da doença, tudo isso tem deixado a gente muito desnorteado. A gente precisa estar orando pelos nossos vizinhos, pelas nossas pelos nossos amigos que moram na mesma rua do que nós. As pessoas precisam ser alcançadas pelo Evangelho e tem que ser alvo da minha e da sua oração. Porque se eles prosperarem, se os nossos vizinhos prosperarem, a rua vai prosperar, nós vamos viver a prosperidade do Senhor em cada casa, em cada rua, em cada bairro da nossa cidade ou da cidade qual você está assistindo.
E aí ele termina, né? Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Por causa da igreja, por causa de onde o Senhor te colocou para congregar, você deve amar esse lugar, amar as pessoas. Reclamar não vai te tirar dali. Reclamar não vai fazer com que você se teletransporte para o lugar que você queira. Então é necessário amar onde você está, porque Deus te colocou aí e Deus tem um propósito para você aí, aonde você está plantado. Deus tem um propósito, seja na igreja, seja na vizinhança, seja onde for. Deus tem um propósito para a tua vida, um propósito para o teu coração. E é fundamental que a gente assimile isso, entenda isso. E coloque, faça como hábito. Transforme-se em hábito. Orar pelo nosso país, orar pelo nosso estado, mas também orar pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pelas nossas ruas. Para que o Senhor, os anjos do Senhor, acampem em cada ponta da nossa rua e não permita que o mal chegue aos lares, que a prosperidade alcance as casas, que as famílias sejam restauradas, que as famílias sejam alcançadas, que se termine o vício das drogas, o vício do álcool, a prostituição, o cigarro seja eliminado das nossas casas. Quantas famílias hoje estão completamente desesperadas porque dentro dos seus lares estão convivendo com pessoas que infelizmente perderam a batalha para as drogas, hoje são dependentes químicos. Quantas famílias foram destruídas por causa do alcoolismo? Quantas famílias foram destruídas por causa do jogo? Quantas famílias foram destruídas por causa da prostituição? Então é nosso papel orar pela paz em nossa cidade, orar pela paz no nosso estado. Quantos morros nós temos, quantas pessoas, nossos irmãos que estão morando em áreas de risco, onde qualquer momento pode ter um tiroteio e essa bala perdida pode achar a sua casa. Quantas crianças já não morreram, quantos adultos, idosos já não morreram por causa desse tipo de situação nas suas casas. É tempo da igreja clamar ao Senhor, a igreja clamar ao Senhor pelas nossas ruas, pelos nossos bairros, pelas nossas cidades. Deus requer isso de nós, porque foi Ele que nos colocou aqui. Foi Ele que nos colocou como moradores desse lugar. Então Ele quer que nós cuidemos desse lugar. Então não adianta reclamar, não adianta, aqui é horrível, gente assim, gente mal educada. Não. Deus, eu tenho aprendido isso ao ler alguns pastores, eu tenho aprendido com isso. Aquilo que te incomoda é porque Deus quer que você seja a resposta para essa geração. Então, se a tua rua te incomoda, é porque Deus quer que você seja a resposta para ela. Se a tua cidade te incomoda, é porque Deus quer que você seja a resposta da tua cidade, para o teu estado, para o país. Ou seja, se a situação da tua rua te incomoda, é porque Deus quer te usar para mudar a história da tua rua. Minha família me incomoda demais. Deus quer te usar para você mudar, para usar você para mudar a história da tua família. Então, ore pela paz na tua cidade. Prosperem todos aqueles que te amam, que a paz esteja dentro dos muros, que a prosperidade esteja dentro dos palácios, dos governos, que os políticos não pensem no seu bem-estar, mas que pensem no bem-estar da população. Quanta gente está morrendo, quantas pessoas estão sem atendimento médico, independente do Covid ou não, a situação já nunca foi boa nossos hospitais, nossos leitos, e agora com a pandemia a coisa piorou. Então cadê aquelas pessoas que prometeram resolverem os problemas e não estão resolvendo? Cadê o legislativo, o executivo, o judiciário? Precisamos orar para que Deus levante homens e mulheres dele neste tempo, para mudar a história da nossa cidade, para mudar a história do nosso estado e para mudar a história do nosso país. Deus quer usar a igreja para esse tempo de mudança, de resposta. Então vamos a essa semana de oração, essa semana de reflexão, para a gente poder criar novos hábitos. E agora a gente orar pela paz na cidade, orar pela paz no estado, pela paz no país,
né? Hoje nós tivemos 6 ministros trocados. Então precisamos orar para que as autoridades saibam o que estão fazendo, os governadores de estado, junto com os prefeitos que são responsáveis pela gestão dos hospitais do Covid. Nós precisamos orar para que eles façam gestões abençoadoras, que cesse a morte no país, que cesse esse vírus no país, que as pessoas tenham consciência e se cuidem, né, dentro de todos os protocolos de segurança. Ou seja, Deus quer usar a igreja, mas Ele quer usar primeiro a gente com os nossos joelhos no chão, com a nossa boca no pó, e depois falando da sua palavra, falando das verdades do Evangelho, trazendo pessoas ao entendimento de Jesus Cristo, que elas sejam alcançadas por Jesus neste tempo. Amém? Eu quero orar com você, eu quero estar contigo nesse momento de oração, eu quero estar orando com você, eu quero estar clamando com você nesta hora. Tem muitos pedidos de oração, as pessoas têm pedido muitas coisas lá na igreja, nós estamos trazendo para cá, mas eu quero dar oportunidade a você de colocar aqui nos comentários aqui um pedido de oração, alguém que tem te feito dobrar os joelhos. Nós queremos orar junto com você, queremos lutar junto contigo essa guerra. Então, coloque aí pedidos de oração. Eu não vou ter como ler todos, mas eu creio que ao você colocar aqui, registrar aqui, a gente vai poder, Deus vai já estar ouvindo o teu clamor, ouvindo a tua oração. Eu tenho certeza que alguém que está online aqui vai pegar o seu pedido, vai interceder pela tua vida. Então aproveita esse momento aqui. Olha, eu quero oração pela minha família, minha saúde, eu vou fazer um exame, ou então alguém que está desempregado, né? Em toda essa pandemia aí, Deus pode abrir portas, nós cremos. Lá na nossa igreja teve gente que arrumou emprego no meio da pandemia. Deus abre portas. Deus abre portas onde está tudo, não tem nada a favor, Deus vai lá e abre a porta. Então nós cremos nesse Deus, que diante de toda a politicagem em relação ao tratamento, Ele dá a cura, Ele liberta desse mal, né? Ele sustenta os seus filhos, sustenta as pessoas que necessitam da provisão. É nesse Deus que cremos, e a esse Deus nós vamos clamar nesta hora. Então coloque aí o seu pedido, coloque aí o seu agradecimento, que nós vamos estar clamando ao Senhor neste momento. E nesse primeiro dia, a gente está voltado para o nosso orar para a pátria, né? Para a pátria, amém, Zilanda? Nós vamos estar orando para a pátria, né? Orar pelo nosso país, orar pelas autoridades, não só políticas, mas judiciais, né? As autoridades constituídas, né? Forças Armadas, Polícia Militar. Todas essas autoridades precisam da intervenção do Senhor, precisam da mão do Senhor orientando as suas vidas. Vamos estar orando aí, né? A Islândia está colocando, deve ter mais aí, porque aqui não aparece para mim tudo, mas coloque aí que depois nós vamos estar orando pela tua vida, orando por você, crendo que o Senhor vai estar respondendo o nosso clamor. Às vezes a gente pede ao Senhor e pede coisas para Ele específicas, mas às vezes Deus dá uma outra saída, tem um outro método, tem uma outra forma de agir, e a gente precisa confiar nele. Tá? A gente vai estar orando aí pela família Vasconcelos, né, que perdeu um parente, perdeu a mãe, né? Nós vamos estar orando. Consolo do Espírito Santo, perdi um primo, nós fomos no enterro hoje, ele é esposo de uma prima minha de par de pai, e faleceu, estava internado já há bastante tempo, e ainda com diabético, pegou Covid. Nós vamos estar orando por ele, e tem gente na nossa família que precisa de oração, e você pode colocar aí essas pessoas que nós vamos estar orando por elas nesse momento. Amém? Querido Deus, eterno Pai, nesta hora queremos, ó Deus, clamar a Ti. Ó Pai, é óbvio que nós temos muito a agradecer. O Senhor tem sido maravilhoso conosco, o Senhor tem sido poderoso, o Senhor tem nos sustentado, mas nesta hora, Pai, queremos pedir a Tua permissão, para que nessa oração a gente venha pedir, clamar, implorar, rogar a Ti. Ó Pai, há pessoas aqui que precisam, ó Deus, estão colocando aqui, que precisam da Tua intervenção, precisam de um toque do Teu Espírito Santo,
Uma palavra do teu trono, Senhor, pode mudar toda a história destas pessoas. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar essas pessoas que estão escrevendo aqui, seus pedidos de oração, que elas sejam alcançadas, que ela haja resposta da parte do Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus, ó Pai, a resposta do alto dos céus para cada um dos teus filhos, ó Pai. E como nós temos ouvido ali na nossa igreja, queremos continuar ouvindo testemunhos, ó Pai, de vitória, de bênção, de cura, de milagres, de libertação, de trato da tua parte com os teus filhos, ó Pai. O Senhor tem ouvido a oração daquele lugar, nós somos muito gratos por isso, ó Pai, mas também queremos te pedir que o Senhor ouça a oração dessas pessoas aqui, que tão humildemente estão colocando aqui os seus pedidos, porque não creem na minha oração, mas creem no Senhor, na resposta do Senhor. É nisso que cremos, ó Pai. A nossa fé não está na nossa oração, na nossa forma de orar, na nossa forma de falar contigo, mas nossa fé está em Ti, naquilo que Tu és, o Todo-Poderoso de Israel, o Santo Deus. Exaltamos e glorificamos o Teu nome nesta noite. Ó Pai, obrigado, ó Pai, pelas Tuas imensas misericórdias, o Teu grande amor para conosco, ó Pai. Contempla o pedido dos Teus filhos, ó Pai, orações por pessoas queridas, familiares que estão sofrendo com Covid, com câncer, ou seja qual for a doença, Pai, estenda a Tua mão de cura sobre estas pessoas, ó Pai, estenda a Tua mão de poder, ó Pai, e cura, Senhor, essas vidas, para a glória do Teu nome, para a felicidade do Teu povo, para a exaltação do Teu reino neste tempo, ó Pai. Abençoa as famílias que estão sofrendo, ó Deus, com seus parentes doentes, famílias que estão sofrendo com a partida dos seus. Pai, consola com o Espírito Santo, consola essas vidas, dá conforto, dá paz, dá tranquilidade, ó Pai, nesse momento tão difícil. Pai, em nome de Jesus, te pedimos pelas nossas ruas, ó Deus, as ruas em volta da Tua igreja, as ruas em volta dos nossos lares. Ó Pai, te pedimos pelo nosso bairro, pelo bairro onde moramos. Ó Pai, pedimos pela nossa cidade, seja com autoridade, ó Deus, com o prefeito, com todas as autoridades, secretários, vereadores, todos constituídos aqui nessa cidade, Pai, em nome de Jesus, que eles não pensem neles, que eles não pensem nos seus interesses, mas que eles pensem primeiro em agradar a Ti e assim abençoar o povo, Pai. Também te pedimos pelo nosso Estado, com o governador, com os deputados estaduais, secretários, todos que fazem parte, corpo de bombeiros, militares, polícia militar, em nome de Jesus. Ilumina, ó Deus, o entendimento das autoridades, ó Pai, que eles tomem as melhores decisões, sempre baseado no melhor para a cidade, no melhor para o povo, e que sempre exaltem o Teu nome, Pai. Deus, nós também te pedimos pelo nosso país, pelo presidente, seus ministros, ó Pai, te pedimos por toda essa engrenagem, ó Pai, os deputados federais, senadores, judiciário por inteiro, Ministério Público, Pai, em nome de Jesus, uma palavra do trono dos céus pode mudar a história desse país, mas também, ó Deus, que a igreja faça a sua parte, pregando o Evangelho, ó Deus, dando testemunho das boas novas, sendo fiel a Ti nesse tempo. Ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, ajuda o nosso Brasil nesse momento tão difícil, ó Pai, mais de 300 mil mortos, as famílias, ó Pai, lutadas, abençoa, ó Deus, quem também perdeu seu parente que não foi por Covid, que perdeu seu ente querido, Pai, que o consolo do Espírito Santo, que a presença de Jesus esteja nesse coração, trazendo paz, tranquilidade, trazendo conforto, para a glória do Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela Tua presença conosco. Obrigado por Tu tem sido maravilhoso. Tem respondido às nossas orações. E fazemos, ó Deus, por isso que cremos e oramos em nome de Jesus. Amém.